Pessoal, estamos voltando mais um episódio do nosso podcast e hoje com um convidado especial, um convidado e uma convidada que daqui a pouco o papai vai apresentá-la aqui. Jurandir é uma das pessoas que, desde que eu convivo com os Imparáveis, tem uma história de vida que eu sempre quis trazer aqui, Jurandir, porque a gente, quando decide entrar no mundo da corrida, a gente procura se superar, né? Primeiramente, se superar a si mesmo. Mas você vai nos trazer aqui a sua história, né? Que é feita através de uma decisão. E essa série de medalhas aqui já demonstra que o caminho foi seguido, foi o melhor possível. Queria te agradecer, te cumprimentar por estar conosco aqui e nos dar a oportunidade de compartilhar experiências. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, um bom dia a todos aí. E dar os parabéns para você também, né? Porque... Obrigado, meu amigo. Fez o convite e a gente acertou aí o dia, o horário e vem até aqui, né? Então, para mim é sempre um privilégio estar contando a minha história, até para que sirva de exemplo para muitas pessoas que querem seguir o caminho do esporte, né? Não é só o atletismo, mas muitos esportes, né? Eu acho que o esporte é uma ferramenta que transforma a vida, né? Então a gente sempre está disposto a contar a história de um modo bacana, assim, de um modo que possa motivar as pessoas e que possa mostrar a realidade do Jurandir, a verdadeira história dele, né? Você está bem assessorado hoje aí, né? Hoje eu estou aqui com essa aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Apresenta a filhota. É a Yara, minha filha tem 7 anos, também faz atletismo já, né? É uma Imparáveis aí. Vai ser corredora, já é corredora. Ela já é corredora, já correu em algumas competições, né, filha? Que legal. Que família unida aí em prol do esporte. Jura, queria que você nos contasse, porque primeiramente, de repente, um momento da tua vida, né, que você também utiliza dessa experiência para inspirar as pessoas e mostrar que muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, a gente tem a opção de mudar. E a gente sempre conversou rapidamente, né? Eu vi outros programas que você participou, você enfatizando e encarando, uma característica tua é encarar, né, as situações, os desafios que surgem aí com muita descontração e bom humor, assim. Eu acho que é uma maneira boa da gente levar a vida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua história de vida para a gente depois fazer essa linha do tempo e mostrar de que maneira, de repente, num período que você não tinha muita perspectiva, te fez mudar uma decisão e a gente está vendo aqui o resultado que essa decisão foi a melhor para sua vida aí. Exatamente, né, Fernando? Em 2007, perdido nas drogas, já vinha aí aproximadamente de quase 15 anos nas drogas, né? Comecei jovem, na triste sina do caminho das drogas. E em 2007... Tu morava onde, Jura? Eu morava em Erechim. Em Erechim. Em 2007, trabalhando aí de coletor, ou gari aí, que a gente fala no Brasil todo, né? Um abração a todos os gari, todos os coletores do Brasil todo aí. Trabalhando aí de coletor, eu achei um panfleto de corrida, né? Acredito muitas vezes, sempre falo aí em vários programas de televisão, que acredito que aquele panfleto foi Deus que colocou na minha frente. No momento que a situação não tinha perspectiva. Não, naqueles momentos a minha expectativa de vida era durar até os 30 anos. Eu falava para mim mesmo, às vezes em quando, minha expectativa de vida é durar até os 30 anos, já tá bom, já cumpri minha missão, já posso partir. E então eu achei aquele panfleto de corrida de rua ali, trabalhando no caminhão do lixo, lembro bem, que era de noite, eu trabalhava no turno da noite, e botei aquele panfleto de corrida de rua no bolso, fui para casa, e quando fui tomar banho me toquei que tinha um panfleto de corrida, né? Então puxei aquele panfleto do bolso ali todo amassado ali, botei lá, secou lá, e no outro dia eu fui até no local de corrida, né? Primeiro que não sabia nada de computador, de inscrição, era em 2007, né? E até hoje sou meio juca nessas partes, né? Então eu fui até o Sesc, fazer uma propaganda pro Sesc, corrida do Sesc, fui até lá, me inscrevi lá em Erechim. Sem base nenhuma. Não, eu trabalhava no caminhão do lixo, eu sabia correr, né? Então
talvez eu nasci atleta, mas eu tinha importância para droga, mas não tinha dado importância para o esporte, né? Sim. Era o que tinha por momento, né? Era aquela situação que eu vivia, né? Então eu fui lá e me inscrevi. Eu lembro que eu me inscrevi na corrida do Sesc. E foi um caso muito engraçado, porque eu cheguei no dia da corrida lá. Eu até, um dia antes, eu pedi um tênis emprestado pro meu compadre e outro para um amigo meu. É o Pimpo e o compadre Beto, né? Os dois. Eu cheguei lá e pedi, me empresta um tênis aí que eu vou correr, né? Aí eles falaram, tu é doido, vai correr o quê? Vai correr o quê? O que tu quer? O que tu quer, vai, né? E aí eu pensei assim, aí eu sempre escutava assim as pessoas falando, banana é bom pra corrida. Na noite anterior eu comi mais de 1 quilo de banana. Nossa. Eu achei... Saiu pesado já da largada. Então, e aí eu fui pra corrida, eu lembro que eu fui cedo, assim, fui a pé pra corrida, uns 7, 8 quilômetros de a pé. Eu fui assim, eu cheguei assim pro batedor da corrida e eu falei, olha, como é que eu faço pra correr aqui na frente aqui? Aí o cara falou assim, tu nunca correu? Eu digo, não, eu não. Então vai pra trás, que eles vão te passar por cima. Eu falei, não, quero correr aqui na frente. Aí insisti, ele falou, não, então fica aí. Mas aí como é que eu faço para ganhar a corrida? Para ganhar a corrida tu vai ter que me seguir e ir até o final. Aí Uma conversa bem objetiva. Assim. Eu já estava afim de ganhar aquele negócio. Eu nunca tinha corrido, mas já queria ganhar, né? Aí eu lembro assim que eu saí assim, era 10 quilômetros. E eu corri até o quilômetro 8, mais ou menos, aí me alcançou. Tu começou numa prova de 10? De 10. E eu lembro que eu fui até o quilômetro 8, tava eu e Deus, não tinha ninguém mais ali. Aí deu uma encostadinha, Paulo Sbeg e Jardelino Fleck de Passo Fundo, Paulo de Erechim. Aí me passaram, eu fiquei terceiro, fiquei bravo já, porque fiquei terceiro, né? Eu queria ganhar. Dando a vida ali. Eu queria ganhar. E aí eu lembro que eu não tinha relógio, nada, mas os caras marcaram. Deu 34 minutos e 12 segundos. A primeira prova de 10 quilômetros. Né? É inacreditável. Porque assim, geralmente você ouve algumas histórias com o pessoal que começa com a de 5, né? Uhum. Aí tu toma essa decisão, tá numa situação ali onde saúde debilitada, né? Exatamente. Mas tudo bem que com uma base de 1 quilo de banana, né? Mas E depois dessa corrida, Júlio, como é que foi? Eu, na verdade, no dia da corrida... Como é que foi essa transição de você conseguir se afastar de algo que muitas pessoas tentam nessa luta contra álcool e drogas e não conseguem vencer essa luta, né? Como é que foi para você conseguir deixar para trás isso? Exatamente, Fernando. Além de muita força de vontade, né? Mas no mesmo dia que eu fui terceiro, eu subi no pódio e o campeão da prova ficou Paulo César Sbeg de Erechim, que foi um dos maiores do Brasil. Ele subiu em primeiro no pódio e ele falou assim, pô, Jurandir, tu é da onde? Eu falei, eu sou de Erechim. Mas eu nunca vi tu treinando. Eu falei, mas eu nunca treinei. Aí ele ficou apavorado, assim, vamos treinar comigo. Essa é a reação. Vamos treinar comigo? Eu falei, o que é treinar? Vai lá na pista do Ipiranga que eu vou te mostrar o que é treinar. Eu lembro que eu cheguei lá na pista do Ipiranga, tipo, numa terça-feira, e eu fui treinar com ele, e ele falou, é 15 tiros de 400 metros, tipo, para 1,12, 1,14. E eu fiz todo o treino, e ele ficou assim me olhando, tipo... Mas como assim? Aí, nunca treinou? Como é que pode isso? Aí eu terminei o treino, eu falei para ele, é só isso? Aí ele ficou olhando, né? Ele falou, ele deve ter pensado, é golpe. Esse cara treina. E aí eu lembro que eu fui para casa, no dia dessa competição, a grande virada de chave foi nesse dia. Que eu fui para casa com um troféu de madeira desse tamanho, assim, debaixo do braço, uma medalha no pescoço pendurada e mais umas frutas que sobrou para lá, que às vezes a gente leva umas frutinhas, né? Vamos levar para... Naquela época não tinha o energético ainda, não né? tinha Monster, não tinha essas coisas. Senão eu também. E aí eu lembro que eu fui pela estrada assim, tipo, matutando aqueles quilômetros de a pé, sabe? E aí eu morava num bairro, assim, no Cristo Rei, lá em cima do morro, assim, eu lembro que no topo, assim, eu fui descendo e as pessoas, e esse troféu aí, meu? Eu falei, ganhei na corrida lá e tal. Passei a reta toda feliz. Isso. Feliz da vida naquele momento ali, porque quando acabou a prova, tu queria ter ficado em primeiro. Eu queria ganhar. E aí esse tempo que eu fui refletindo até em casa, era o tempo que eu queria para dizer que eu não ia usar droga mais. Entendeu? Esses quilômetros que eu fiz a pé... Foi o caminho da decisão. Exatamente, é onde eu não iria usar droga mais. Que aqueles 15 anos que eu perdi usando droga, que também serviram de exemplo... para minha mudança de vida, sim,
de alguma forma. Claro que não para você ser um campeão, não precisa usar droga que nem o Jurandir usou, né? Não precisa por exemplo, você teve uma história que você viveu uma fase, né? E acabou se superando e servindo de um impulso para o futuro. Mas as pessoas, de repente, não precisam ter um contraste tão grande para chegar até isso, para ser campeão. Para ser campeão. E aí eu lembro que foi essa virada de chave e eu falei para minha ex-esposa na época, a partir de hoje eu não sou mais um drogado, não uso mais droga, não vou mais usar droga. E eu lembro bem que uns dias antes de competir ali, eu estava bem debilitado assim, na questão, usava todo tipo de droga junto, já não fazia mais efeito, né? É isso que eu te pedi. Para quem está acompanhando aqui, sabe como esse universo é um universo pesado, né? Para você exemplificar para as pessoas, na tua história de vida, assim, quais eram as drogas? Eu lembro que os últimos dias eu fumava maconha, cocaína e crack junto. Os 3. Porque a gente vê, né, a nível de... a gente não precisa sair daqui para ir para São Paulo, um grande centro, para ver aquelas cracolândias, por exemplo. Exatamente. Né? Porque se você andar por Chapecó aqui, você vai ver pessoas que têm esse problema, essa dificuldade. E aí quando você casa todas essas situações, né, Jura, eu imagino que até para você conseguir trabalhar na época, independente da questão do esporte, né, que a gente tá entrando aqui, já tava tudo muito complicado, né? Porque quando as pessoas estão no mundo das drogas, a direção é aquela. Por mais que tu esteja trabalhando, mas um dia tu vai deixar aquilo de lado. Sim. Tu vai deixar o trabalho de lado e vai seguir as drogas. Vai focar só naquilo ali, aquilo ali é que a tua mente vai mandar. Mas aí você precisa ser mais forte que aquela situação, né? Porque demorou 15 anos para se ligar. O que acontece? O dependente químico? O dependente químico, geralmente, ele causa a situação de dizer que pessoas são culpadas dele estar naquela situação. Ele justifica, né? Ele justifica. E aí o que acontece? Eu também fazia isso. Eu justificava que as coisas, porque eu não tenho um par de tênis, porque eu não sei o que, porque eu não fui criado pelo pai, porque... Eu sempre tinha aquela justificativa que era uma burrice minha. Era uma coisa que eu estava me matando e mesmo assim eu queria teimar que aquela situação eram as pessoas que tinham causado para mim. Mas na verdade que quando eu botei dentro de mim que eu era o culpado daquela situação, que eu estava me matando. Se olhou no espelho. Me olhei no espelho, exatamente, me olhei no espelho e quando eu me olhei no espelho eu vi que eu poderia ser bem melhor que aquilo que eu estava sendo. Tu tinha, nesse dia, né? Nesse momento, você tinha quantos anos? 28 anos. 28 anos. Uhum. Você vê que, por exemplo, desde que eu comecei a ter esse contato maior assim, Jura, com esse mundo das corridas, enfim, você se não for o principal nome, né, nessas provas aqui, esse dia eu estava conversando até com o pessoal porque assim, muita gente participa, né? Às vezes tu tem uma prova aí que tem, aqui em Guardada devido à proporção para Chapecó, tem 2.000 pessoas. Você enxerga aquele universo de pessoas, mas quando você pensa no resultado da prova, que muitas vezes ela é algo distante para quem está começando a participar, para você chegar na frente, como você falou. Você é um nome que está em todos em todos os pódios aí de geral. Toma a decisão de começar um esporte de rendimento, de alto rendimento, com 28 anos. Depois de chegar a tomar uma decisão que muitas pessoas levam a vida inteira. Tem jovens que interrompem a sua caminhada aí na vida muito cedo, de maneira precoce. Tem pessoas que não conseguem chegar na se você pegar a corrida para exemplificar, né? A pessoa larga, mas não chega no destino final. E aí a gente vai vendo de pessoas jovens até... Tem pessoas que não vencem essa luta, você venceu. Com 28 anos, você mergulha num universo que é extremamente competitivo. Sem ter uma base de treinamento, nada. Depois de ter participado dessa prova, como é que você inseriu, de repente, uma rotina de treinos, conciliando com um trabalho que é um trabalho digno e um trabalho que exige muita energia de quem o executa, né? Que é esse trabalho de gari. De que maneira você conseguiu
inserir, de repente, até essa questão, para você soava como estranho, né? Mas essa questão dessa rotina de treinamento para te levar a ter os bons resultados que você obteve até hoje. Como é que foi? Exatamente, Fernando. Esse ponto é muito, muito interessante. Porque eu gostei dessa história dos tiros aí. É... Já acabou? Não. Porque eu continuei trabalhando no caminhão do lixo, de coletor ou de gari, a gente fala em outros estados é gari, nos outros é coletor. Sim. Aqui é coletor, no Rio Grande é gari. E eu continuei como gari. E só que nesse período, Fernando, veio muitas coisas, entendeu? Eu achava que eu saindo do mundo das drogas, que tudo ia ser bacana, que opa. E o teu corpo ele vai mudando. Ele vai mudando a personalidade, vai mudando o jeito de ser, vai se integrando num mundo diferente, num universo diferente, onde é o mundo do esporte, né? Mas nesse decorrer, mais ou menos 30 dias que eu comecei a correr, um pouco mais ali, veio uma separação. Que aí é um baita do gatilho. Que é uma bordoada. Geralmente as pessoas dizem que é uma bordoada, e é realmente. Mas como eu estava numa situação que eu já tinha saído do mundo do crack, das drogas, então uma separação para mim era nada. Entendeu? Por quê? Porque acreditando naquele momento, eu acreditava assim, poxa, mas até os gêmeos que nascem juntos, às vezes se separam. Um irmão vai para um lado, outro vai para o outro, às vezes nem se conversam mais. É uma boa maneira de entender. E eu ficava pensando assim, poxa, eu tinha 3 filhos na época de um casamento, já durava 12 anos. E então vem a separação no meio de tudo isso. Seria uma baita situação para o Jurandir cair de volta nas drogas. Então, na época, deu a separação e tinha 3 filhos, né? Na época. Então, foi conversado e os filhos ficaram comigo. Então, Jurandir sai da droga, vem separação, a gente se entende, conversa, não dava mais. Mas tu fica com a responsabilidade dos filhos. Dos filhos. Pequenininho, a Rafael, a Raquel e o Felipe. Porque a gente vê assim que muitas vezes quando acontece um processo desse aí, às vezes quando você geralmente quando você fica, se você tiver um filho, já é um processo trabalhoso. De repente você tem a responsabilidade de ser pai e mãe, no caso. Exatamente. E aí quando todo mundo achou assim, todo mundo às vezes não quer dizer ninguém. Sim. Né? Ou não é nada, né? Sim. O que importava no momento era que eu estava saindo e eu ia sair, né? E então, seguindo a decisão. A decisão, o rumo. Eu quero ser um esportista, eu quero ser... Não é que eu tipo assim, eu quero ser alguém no esporte, mas eu quero provar para a sociedade mesmo que existe saída da dependência química. Que existe um mundo diferente da droga. Entendeu? A pessoa não precisa por ser um quadro difícil, você não precisa se acomodar e ficar naquela situação ali. Então eu fiquei com os 3 filhos e foi um grande estupim para realmente eu não voltar para trás no mundo das drogas. O que de repente poderia desencadear, né, um gatilho, um processo. Exatamente. Você utilizou aquilo para se fortalecer mais a decisão. De raiva, de angústia, numa situação complicada, podia gerar naquele momento uma separação. Mas para mim não gerou. Por quê? Porque eu sabia que se Deus tinha me dado a oportunidade de ser um esportista, se Deus já tinha me tirado do caminho do crack, a minha força de vontade, eu tinha vencido aquela situação, eu iria vencer mais uma situação que seria uma separação. E sabendo que meus filhos estavam do meu lado, que o que eu mais queria estava ali do meu lado. Trabalhar, cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. E ser esportista. Como é que foi? Como é que fechou? Como é que faz como é que acerta essa conta aí? Não, e aí foi interessante. Qual o horário do treino? Foi interessante que até teve uma irmã minha que já faleceu, ela falou assim pra mim, né? Eu tenho bastante irmão, né? Nós somos em 14 só. Uhum. Mas essa que é... O Rio Grande Amado é assim. Finada Jaque, então ela falou assim pra mim, ela me chamou, irmão, vem cá. Ela era olho no olho, né? Vem cá, quero falar contigo. Aí eu digo, fala, irmã. Ela falou, vou te dizer uma coisa. Eu te ajudo a criar teus filhos e você não volta pra droga. Se você voltar pra droga, você vai pra clínica e eles vão para um centro de criança aí, do lar das crianças. É o que eu posso te dizer agora. Franca e direta. E eu aceitei na hora. Eu digo, vamos mudar esse quadro então.
E aí eu lembro que eu comecei, o Paulo Sberger começou a me treinar e ele sabia tudo de corrida. E interessante que nesse teu contato com o Paulo, que aconteceu no pódio aí, foi algo assim extremamente natural, né? E você teve a possibilidade de ter os primeiros direcionamentos aí de uma pessoa experiente, né? No esporte, né? Experiente, muito que o meu estilo de corrida foi o estilo de corrida que eu adaptei com o Paulo na época, em 2007. Porque até então era só coração, né? Era na raça, né? Então ele falava assim pra mim, Jura, tu vai sair de boa, tipo, na época 3,10 por quilômetro, e tu vai chegar no final correndo aí a 2,55, 2,50 com os caras. Então tu vai chegar no final ganhando a prova deles. Então eu vou te ensinar isso, é o que eu faço em várias provas. O Paulo já chegou a correr abaixo de 30 minutos nos 10 quilômetros. Abaixo? Abaixo. E tu vai conseguir ter uma carreira bacana no esporte, entendeu? E me levava por todas as corridas. Ele tinha na época um Peugeotzinho e nós... E eu lembro que a primeira corrida que eu ganhei em Vacarias valia R$800 na época. Vacarias, no Rio Grande do Sul. E ele falou assim, Jurandir, tem esse cara aqui que é lá de Caxias do Sul, é um dos melhores do Rio Grande do Sul, para você ganhar uma prova, tu vai ter que passar ele. E o Paulo correndo junto? Junto. Tu vai ter que passar ele. Eu falei, não, então eu vou passar ele. A quantos quilômetros é? A 7. Então lá no 5 eu vou passar ele. Eu sempre fui assim, né? Eu vou passar, eu vou ganhar, eu quero ganhar. A estratégia é essa, eu tenho que chegar na frente. E eu lembro que eu ganhei assim com uma grande diferença. Aí foi um absurdo, né? Já foi pro jornal direitinho, era jornal impresso, jornalzão. Eu já saí no jornal, já mostrei para todo mundo que eu tava realmente... Tu começou a colher aquilo que tu projetou, né? Exatamente. E todo esse período que teve aí, fui correndo, fui encaminhando para o conselho tutelar, as crianças fui encaminhando para o juiz, para o advogado, todo esse processo, entendeu? Estamos falando do início da tua trajetória como atleta, mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, esses ajustes aí enquanto família, né? Pai e mãe, na escola, onde tinha que ir. Às vezes, reunião de mães, eu estava sentado no meio das mães. E a galera, cadê a mãe? A mãe eu não sei, eu estou aqui. Não, eu estou aqui, a mãe eu não sei. Entendeu? Então foi isso, a gente leva para um lado descontraído, eu acho legal da maneira que você encara. É legal. Mas assim, eu imagino como é que estava a tua cabeça nessa época, né? Porque é aquela questão, né? A gente tem as nossas situações, que são situações nossas, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter um olhar para cada situação, para cada episódio aí, e é desafiador, né? É desafiador, e eu lembro bem que eu pensava assim, poxa, mas um dia Deus vai me dar uma nova família, eu pensava, né? Eu tenho meus filhos como família, eu rezo para minha ex-esposa que vá sempre bem, entendeu? A gente não teve muito contato com ela, os filhos na época, eu lembro que chegou assim, ficar 5, 6 anos sem ligar para eles. Tu teve um amparo da tua irmã da minha irmã, da tua família, no caso. Da minha família, alguns irmãos estenderam a mão para mim, outros não, porque eles têm a família deles também, né? E cada um vive da forma que pode. E eu fui me fortalecendo com aquela situação. Não, eu sou um pai, eu sou pai e mãe, e eu vou vencer essa batalha, né? E tudo que eu dizia para eles, a única coisa que pode mudar a vida de vocês é os estudos. Os estudos vai mudar a vida de vocês. Que é aquele conselho de coração do pai, né? Então foi... só que tinha, no meio de tudo isso aí, tinha uma grande batalha. Que era como que um cara que sai do mundo dos vícios, que tem alguns processinhos no decorrer do campeonato, por fazer umas merda, eu digo, umas bobagens aí, né? Por estar usando droga, por fazer umas porcarias. É a consequência do mundo que naquele momento tu estava inserido. Exatamente. E aí como que o juiz, o promotor vai dar a guarda dos filhos para um cara desse aí? É difícil, não é? Difícil. Situação bem complicada. É bem complicada, né? E eu entendia o lado. Pior, eu entendia a situação do juiz. Você queria eles com você, mas ao mesmo tempo entendia que era fruto eram consequências de um outro momento da tua vida. Né? São leis. E o que eu tinha feito... Não se apaga com uma borracha. Não se apaga com uma borracha. E eu lembro que cada momento assim eu fui pagando essa situação que eu devia, alguns processos, algumas coisas que o mundo tinha na época. Era aquilo ali que tinha na época para mim. Não era o esporte. Sim. Entendeu?
E eu lembro que eu fui pagando. Você não conseguia resolver esses problemas com a nova fase da sua vida? Não, não pode. Tem que ser bem, bem ciente disso, Sim. né? E eu lembro que, aos poucos, assim, eu conheci a minha esposa hoje. Então, é uma nova família. E vem essa bebê aqui, que é a Yara. Né? Como é que é o nome da sua esposa hoje? Franciele Castro de Almeida. E, então, foi um presente que Deus me deu, né? Que não foi só uma esposa, mas uma nova família, né? Ela me ajudou a criar os filhos, então. Faz 9 anos que a gente tá junto. Meu filho tem 24 anos, ela tem 28, minha esposa. Então, é quase a mesma idade. Sim. Mas ela ajudou a criar minhas filhas. Te traz a tranquilidade aqui, aonde você não tinha. Não tinha. Era eu sozinha, né? Entendeu? Mas sempre tem que ter o papel de mãe, de mulher dentro de casa. E aí ela chegou, né? Para complementar tudo isso, né? E aí vem a Yara, e aí a Franciele tem o Pietro, do primeiro relacionamento, né? Que tem 13 anos, que é um filho de coração. Então, somando, eu tinha 3, veio mais um, tenho 5. Coisa... família grande, mas assim, que nem você falou, né? Com os elementos necessários para tu ter a tranquilidade, para poder seguir trabalhando, seguir firme no teu propósito. Exatamente. De deixar aquela fase ruim para trás e ao mesmo tempo a diferença das pessoas, Jura, que estiveram comigo aqui até agora, é que muitas pessoas elas fazem relatos aqui em cima. Eu conversei com o professor Ademar, que nos fala qual é o preço que uma pessoa tem que pagar para você ser um atleta de alto rendimento. E assim, eu vi que muitas pessoas aqui que têm a corrida como um elemento assim que é motivador, mudança de hábitos de vida. Eu estou falando de uma pessoa que mudou a sua vida, mas ao mesmo tempo se inseriu num esporte que é tão fascinante, só que não para simplesmente praticar esse esporte. Você se inseriu aqui para ser um atleta de rendimento. Exatamente. E aí, tu tá nos fazendo aqui contando alguns fatos aqui da tua trajetória, que na verdade exige muito tempo, atenção e dedicação para você conseguir equacionar, só que ao mesmo tempo aqui o mundo não para você ser um atleta de rendimento, né? Então você teve que... Nos meus cálculos aqui, falta tempo aí falta... A maneira como você organizava o teu dia devia ser muito puxado para conseguir dar conta aí de situações aí que fazem que você seja o atleta que você é hoje. Na época, às vezes 24 horas por dia era pouco, né? Eu ia te falar, falta hora do dia, né? Porque eu trabalhava, eu treinava de dia, levava um na escola, pegava outro, e trabalhava no caminhão do lixo de noite, né? Acabava por volta daqui 6 da manhã? Meia-noite? Meia-noite, terminava meia-noite. Então tinha aquele período de descanso, só que como a vontade de vencer era tão grande, que às vezes eu saía treinar 4 horas da manhã. Tu consegue traduzir o que tu tinha dentro de você, assim, que era o tamanho do incentivo de conseguir vencer? Tu consegue traduzir isso, de repente, dizer assim, Fernando, era uma coisa que me deixava inquieto, porque assim, é querer vencer. É querer vencer. Eu lembro assim, Fernando, que cada vez que eu saía treinar, às vezes eu rodava 20 km, 25 km, em muitas estradas de chão, sozinho, eu e Deus, e às vezes eu chorava sozinho comigo mesmo, falando comigo, entendeu? Às vezes a pessoa pode achar, mas é coisa de maluco. Não é coisa de maluco. Imagina um cara que estava afundado no crack, que às vezes tinha que viver sob pressão, com medo de ir pra cadeia, com medo de fazer bobagem, e daqui a pouco se tornou um dos maiores atletas do Brasil. Aquilo dentro de mim era uma coisa que eu vou vencer, eu tenho que vencer. Gana. Vontade. Gana. E sempre respeitando todo mundo, mas na hora da competição eu não quero saber. É cada um por si, né? Não, é cada um por si. E isso até hoje. Eu tô com quase 45 anos, até hoje. Entendeu? Eu nunca desrespeitei nenhum atleta. Tá aí porque o Jurandir é um dos atletas mais simples do Brasil. Entendeu? Às vezes o pessoal pode dizer assim, mas o fulano foi alto rendimento. Ninguém foi alto rendimento há 17 anos que nem o Jurandir. E eu vejo aqui, por exemplo, conversando contigo aqui, nós temos uma série de medalhas aqui e de conquistas, né? Maratonas, né? São Silvestre, tão falado São Silvestre também. Ano passado
você chegou na 11º colocado, né? 11º geral, povo geral, público geral, né? Porque entre 35 mil pessoas. E aqui nós temos uma série de conquistas aqui, inclusive você fala da prova de 10, né? Isso. E eu vejo algumas provas aqui de maratona, que é uma preparação diferente, né, Jura? Assim, eu acho que todo atleta, eu tô falando do atleta amador, né? Que se começa a fazer 5, passa para 10, faz uma meia, para chegar numa maratona, assim, são poucos que chegam, né? Por quê? Porque a rotina de treinamento ela é muito árdua, em meio ao que uma pessoa tem que conciliar com o trabalho, família, enfim. Só que eu vejo aqui várias situações aqui, por exemplo, você começou falando de provas de 10, mas de repente eu já vejo aqui com as situações de maratona. Ou seja, aquilo que já era difícil para você conciliar no teu dia, acabou se tornando mais desafiador ainda. Ou tu fez algumas provas aí só na raça e no coração? Não, eu tenho 6 maratonas, né, até hoje, então pra você ver. 6. Só 6. Competindo, não participando. Tem pessoas que vão para participar. Tu foi para competir. Não, eu fui para competir. Fiz a preparação e fui para competir. Então a maratona, o que acontece? A maratona tu tem que... É cabeça, treinamento, família, o momento que você está vivendo na vida. Tem muitos fatores. E outra, tu vai ter que levantar 4 horas da manhã para treinar. Ou tu vai treinar meia-noite, você que tem que... Não tem choro. Não tem choro. Aonde você deixar 1, 2 treinos da maratona de fora, vai te fazer a falta lá na competição. Entendeu? Então teve maratonas que eu não só participei, como venci. Por exemplo, a maratona do Vinho, que é em Bento Gonçalves, que é uma das mais pesadas do Brasil. É tudo plano. É tudo estrada de chão por baixo dos Pareirais. É no Vale dos Vinhedos. Subida... 42 quilômetros. Subida que não acaba mais. No quilômetro 38 tem uma subida de 1,1 km, acho que é. Forte. Eu lembro que em 2019, eu estava trabalhando no caminhão do lixo lá em Erechim. E eu falei com o meu treinador na época, que era o Lázaro, que é um cubano. Eu digo, Lázaro, eu estou trabalhando atrás do caminhão do lixo, e eu vou só montar o lixo, vou antes do caminhão, e tu me passa os treinos de pista, e nós vamos ganhar a maratona do Vinho. Ele falou, bora, Jurandir, vamos lá. É coisa de maluco, né? Mas enfim, eu chegava a rodar 50 quilômetros correndo por dia no caminhão do lixo. Por dia? Por dia. 45, 50. E eu ia antes do caminhão, e o caminhão me encontrava no final do trecho. Começava às 7 horas da manhã, parava às 2 da tarde. Era um treino forte adaptado. Isso mesmo. Sempre trotando. E aí eu lembro que a gente foi antes da pandemia, ali no ano da pandemia, fomos para a Maratona do Vinho. Ganhei a maratona com 2 pés nas costas, respeitando todos os atletas que lá estavam. Uma prova tradicional. 3 horas e 4 minutos. Campeão da Maratona do Vinho. No 2020 eu fui lá, 2022. E eu fui 4º colocado com 3 horas e 1 minuto. Baixei 3 minutos. E ficou em quarto. Aí fui na Maratona de Punta em 2017, 2016, Punta del Este no Uruguai, onde eu fui 4º colocado geral, né? Fui 11º na Maratona Internacional de Porto Alegre, 11º na Maratona do Rio, e não tenho a medalha aqui, mas fui 2º colocado geral na Maratona Noturna de Porto Alegre. Eu lembro dessa participação aí. E quando você... Eu conversei aqui no início dessa segunda temporada com o Jardel, o Milton e o Giovanni, onde todos falavam a respeito do poder que uma maratona tem, né? Que muitas pessoas traduzem, colocam que a maratona é como uma caminhada em nossa vida, assim, né? Uma preparação difícil, uma prova difícil, que ao longo dela você tem uma série de fatores aí que muitas vezes elas podem serem benéficas para você ter um bom resultado, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade que você tem que transpor além de todo o desgaste da prova. De que maneira você traduz aí para as pessoas o que representa uma maratona? Eu vou botar pela medalha então do Rio de Janeiro. Essa maratona aqui, eu estava inscrito nela ano passado, né? E eu lembro que 2 meses antes eu peguei dengue, ou a dengue me pegou, não sei qual que foi que pegou primeiro.
Debilitado. Eu Ao acho máximo. acho que eu peguei a dengue. Mas fiquei assim muito mal, sabe? Fiquei muito mal, aí fiquei uns 12 dias mal, de cama, mas mal mesmo, Dores. acabado. Isso que é, é uma das piores dores, né? A pessoa fica, parece que apanhando todo dia, né? A pessoa demora pra conseguir dar a volta aí. Então eu fiquei uns 12 dias mal. E o Zé entrou a falar comigo. Foi quando eu comecei com os Imparáveis. Por isso quero falar dessa maratona. E o Zé, Imparáveis, a gente se conhece desde o primeiro dia que comecei a correr. Sim. O Zé é trecheiro velho nas competições aí. Né? Ele tava naquela prova de Erechim ou não? Aquela primeira que tu participou. Essa tu não lembra? Eu não lembro, cara, mas eu lembro que o Zé sempre tava por Erechim lá ganhando de nós lá as provas também. Ele ganhava, ele é um bicho velho, até hoje, né? Sim. O cara bacana, corre muito. Né? É cascudo. Ele não se entrega pra qualquer um, não. E aí eu lembro que eu tava inscrito pra maratona e daí o Zé entrou falar comigo e eu tava acamado. Ei, Júlio, como é que tá? Eu digo, eu tô muito mal. Tô entregue aqui. Aí ele falou, cara, que tu vai voltar a treinar? Eu falei pra ele, Zé, treinar? Eu não consigo caminhar, homem. Tu quer que eu volte a treinar? Para de ser doido, homem. Eu falei, cara, eu não vou mais brincar disso aí, eu não quero mais isso aí. Por causa desse quadro ruim, né? Mal, né, cara? Daí ele falou assim, não, Jura, tu precisa refletir bem aí e tu precisa voltar a ser o Jurandir de sempre. Tu não pode acabar a tua história assim não, nego velho. Né? Isso não pode terminar aqui. Isso tu tava acamado fazia o quê? Fazia uns 8 dias. Uns já 8 dias. Mas tava por morto. Ó. Achando que não tinha mais volta. Na verdade eu achei que eu ia morrer. Essa é a verdade da coisa. Eu até falava comigo mesmo, Sim. assim, pô, eu lutei tanto, mas eu acho que eu tô me entregando. Tô me entregando. As bombachas estão explodindo, que vai. E aí ele meio que me convenceu, assim, me deu uma luz no fim do túnel. Pô, tu não vai correr a Maratona do Rio? Eu falei, olha, eu tô inscrito, cara. Pô, vamos treinar pra Maratona do Rio, vamos fazer uns testes aí. Mas eu não consigo sair da cama. Eu não consigo, homem, para de loquear. E aí eu lembro que o primeiro dia, assim, eu saí treinar e eu corri 600 metros e voltei pra casa. Eu falei, cara, acabou. Voltei assim, mal pra casa. Pá. E ele, todo dia, e aí, Jura? Eu digo, nunca tinha sido tão difícil, né? Não, nunca tinha sido tão difícil. E aí, daqui a pouco, 10 quilômetros, 8 quilômetros, já comecei. Aí já comecei a fazer... Aí ele falou assim pra mim, cara, se tu conseguir fazer 3 treinos longos, em 2 meses aí, pelo que eu te conheço, tu vai conseguir correr essa maratona. Aí eu falei, então vamos. E aí comecei ali fiz 28, já fiz 32 e já fiz 35 quilômetros finaleira perto de maratona. E aí fui pra Maratona do Rio lá. Foi retomando, né, nessa retomada aí, foi retomando a confiança também. Mas como eu treinava, às vezes tinha dias que eu não conseguia caminhar. Pelo que tinha acontecido. Sim. O corpo fica tempo, sentindo. né? Fica muito tempo sentindo. E aí eu lembro que eu fui pra Maratona do Rio, foi eu, o Gilson, o Olivar e a Dona Elaine. Fomos 4 erechinenses, né? 3 para correr maratona e 1 para correr a rústica. E aí eu cheguei lá, assim, eles foram trotar de tarde. Vamos, Jura, trotar? Vamos. Aí eu fui, eu lembro, o meu corpo não ia. Tipo, a cabeça não ia, o corpo não ia. E aí eu lembro que trotamos, assim, 3 quilômetros, eu me entreguei. Falei, pô, o que deu? E tendo uma maratona no outro dia pela frente. Dia, Maratona do Rio. E aí eu lembro, assim, que de madrugada começou a chover. E eu meio que de um acordado, assim, fiz uma oração e falei, não. Eu não vim aqui para brincar. Amanhã eu vou correr esse negócio e vou correr bem. Mas pelo que eu vinha vivendo, o bem era terminar a prova, né? Sim, era sobreviver à prova, né? E eu lembro que eu saí assim, tipo, 3,50 por quilômetro. Temporal, tudo alagado, e eu fui indo. Passei 10 quilômetros, passei 20, passei 30, passei 35. Só que quando eu passei 35, eu vi que eu não estava cansado, eu estava... Bom, eu tô bem. Eu tenho que ir embora agora. Aí eu tava girando a 3,40, daqui a pouco eu puxei 3,20, daqui a pouco eu puxei 3,25 e fui indo. Eu terminei a maratona com 2,42. Um baita tempo. Um baita tempo pelo momento que vivia. Sim. Entendeu? Aí eu terminei aquela maratona e falei pro Zé, vamos tocar o barco que nós temos muita lenha pra queimar. Hein? É mais um momento que você teve que parar para analisar e vencer. A vida do atleta, né? Inclusive, cito novamente que o professor Ademar, ele fala que
as dificuldades, né? Para você conseguir, muitas vezes, apoio, patrocínios, né? Dentro do esporte, principalmente da corrida. Como é que foi para você, assim, desde os primeiros contatos? Hoje você já tem a tua caminhada, ela já te habilita, né, a você estar buscando apoiadores e patrocinadores, e alguns caminhos eles até acontecem de maneira mais natural. É muito difícil? É complicado? É uma tarefa desafiadora você buscar esse tipo de apoio, apesar de tantos bons resultados aí, Jura? Olha, foi em 2011 para 2012, eu fui a Porto Alegre correr e entrei na equipe Group. Onde faz praticamente quase 12 anos que eu estou na equipe Group, né? Então, eu sempre recebi apoio da Group, entendeu? Não é aquele apoio que você pode dizer, não, eu só tenho que treinar. Não, ele sempre fala pra gente, o Carlos Felipe Jacobs, cara, a corrida vai te levar a um bom trabalho, a corrida vai te levar a muitos lugares no mundo, mas você tem que ser um cara bacana, você tem que ser um cara de respeito, e as coisas vão acontecendo naturalmente. E é verdade. 12 anos na equipe, então eu trouxe uma camiseta aqui para apresentar, é da Grupo, é essa que eu corro aqui, a oficial, e a camiseta dos Imparáveis, né, que dá como é que eu vou te dizer, que é o meu treinamento, que é a camisa que às vezes eu uso também. Que é a base, né? Que é a base. A gente sempre tem essa contrapartida conversando com o Zé é bem acessível nessa parte, ele diz, Jura, a Grupo é a tua equipe e nós somos imparáveis, nós somos o que te treinamos, nós somos, entendeu? Os teus parceiros, teus amigos. Então essa contrapartida, e também teve muito apoio de Erechim, né? Sim. Alguns empresários, pequenos empresários que sempre me ajudaram com ajuda de custo. Para que você pudesse ir para as provas, né, com as condições para fazer a preparação e poder... Também tive algumas vezes, durante o ano de 2012, passou bastante tempo, né, mas a prefeitura de Erechim também me ajudou de alguma forma. Passou um tempinho aí, tipo 16 anos, Jurandir correndo. Para depois vir eles o apoio. que o cara tava ali, né. E da cidade, né? Da cidade. Então agora, morando aqui, eu acredito que as portas vão se abrir, porque é um lugar que é onde... o esporte é forte, né? E eu acho que representar essa cidade, representar esse município, está sendo muito interessante, né? Porque são 4 competições depois que eu vim para cá, e eu fui 2 vezes campeão geral e 2 vezes vice-campeão, né? Sabe que queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque quando você fala de Erechim, algo que vem na cabeça é o Colosso da Lagoa. Isso. Né? Inclusive o Ipiranga fazendo alguns feitos aí nos últimos anos. Eu trabalho com 2 colegas na Rádio Oeste Capital, o Matheus e o Rangel, ambos são de lá, né? E quando você fala do Colosso, você lembra do Ipiranga. Sim. Mas na verdade o próprio Matheus me disse que quando você fala do Colosso, vem o Jurandir na cabeça, porque tem uma relação de amor aí com o Colosso da Lagoa. Foi o local onde você começou a fazer os teus primeiros treinamentos, né? O Colosso da Lagoa, na verdade, ele faz Era a tua casa já. Ele faz parte da minha vida, eu acho que desde quando nasci. É isso que eu queria que tu falasse. Porque eu lembro que eu era piazotão, assim, do tamanho da minha filha aqui, da Yara, e eu ia no Colosso da Lagoa e eu era gandula, né? Então eu lembro que tinha o tal de seus falecido Saquete. E ele era o que mandava geral lá, né? Então eu era o gandula lá e eu ganhava um refrigerante e um pastel para ser o gandula, né? O Jurandir ganhava. Então eu sempre quis estar envolvido no esporte, olhando o time de perto. Eu lembro que tinha Paulo Gaúcho, Birubiru. Gaúcho. Tinha um jogador assim, muito fera, né? Sim. O Quadros. Tinha essa galera aí que ganhava o jogo mesmo. E então, foi em 2006, mais ou menos, acredito que foi 2006, que o Ipiranga era para ser levantado, 2005, 2006 ali, que estava derrubado. Eu fiz até teste lá. Olha aí. Sim, eu jogava o campeonato regional, eu jogava na primeira divisão. Qual posição? Eu era volante, né? Volante. O corredor, né? Corredor, né? Eu jogava no Vale Dourado e eu jogava no Clube Esperança de Erechim, né? Então eu jogava em 2 times, ganhava uma graninha também deles, ganhava Olha chuteira, aí, o homem é boleiro também. E eu fui pro Ipiranga fazer teste. E eu passei nos testes, com 27 anos. Só que daí, na hora de, vamos assinar o contrato e tal, daí eu fui muito homem, né? Eu falei, olha, eu não quero assinar o contrato. Cara, mas tu é bom, por que não vai assinar? Eu tô nas drogas, velho, eu não posso fazer isso. Eu fui sincero comigo mesmo e com eles, né? Não quero causar problema. Foi um ano antes de você começar a tomar a decisão, né? E aí depois o jogador que lá começaram a levantar o clube,
No outro ano eu estava lá treinando corrida lá, então conversava com eles. Entendeu? E ali, na tua trajetória, o Colosso da Lagoa fazia parte? A vida toda eu treinei lá. A vida toda eu treinei dentro. E passava gerações de jogadores, aquele time ia embora, voltava outro, o time caiu, o time levantava e eu tava lá. Acompanhava o Ipiranga mais que o setorista das rádios ali. Mais. Jura, eu queria que tu falasse no momento da tua vida agora, né? Onde você tá fazendo uma situação que eu acho que é bem interessante a gente fazer um paralelo aqui. Para exercer a profissão que você está exercendo hoje, foi necessário que você fosse um cuidador com você mesmo. Exatamente. Né? Acho que foi a base do que tu vai explicar aqui, vai falar, mas a base do que você exerce hoje e você passa para as pessoas foi necessário lá atrás você fazer com você mesmo. Queria que você falasse um pouco, porque para exercer a profissão que você tem hoje, é necessário, tem que ter vocação. Se não tiver vocação, não consegue. Então, é como tu falaste, Fernando. Eu mudei minha vida para melhor, claro, com certeza. Conheci muitos lugares no Brasil e fora do Brasil. Conheci muitas pessoas bacanas. Você é uma dessas pessoas. O Obrigado. Zé, todos imparáveis. Eu vou falar em nome do Zé e todos até imparáveis. Os corneta, né? Até aqueles que só incomodam aí no grupo. O Diego Balan. O Jardel. Minha joia. Esse povo aí, o Milton. Faz figurinha dos outros aí. Mas tá bom, né? Então, eu me preparei cuidando de mim mesmo, cuidando dos meus filhos. Eu sou um cara muito protetor, entendeu? E fiz curso de cuidador de idoso em Erechim, aonde Carlos Felipe Jacobes, da Grupo, me ajudou financeiramente para mim fazer o curso, dizendo para mim: Jurandir, você tem perfil de cuidador de idoso. Cuidador de idoso vai ser o trabalho do século. Com certeza. Mas você tem perfil para isso. Você é o cara bacana que todo idoso vai querer estar perto de ti e todo idoso vai aprovar o que você está fazendo. Então eu quero dizer que eu sou um cuidador de idoso, trabalho no CCI, Centro de Convivência do Idoso. É um lugar maravilhoso, acho que tu conhece. Excelente trabalho. Excelente, sim, e importante na vida das pessoas que estão lá, né? Assim, é um trabalho distinto aí em Chapecó. É um trabalho assim muito bacana, que é só agradecer a Deus, agradecer as pessoas que me trouxeram para chegar até aqui, né? Porque tem vários fatores para me trazer até aqui. Teve o cara que me ajudou, né? A Grupo me ajudou a criar meus filhos praticamente, me ajudou com o curso de cuidador de idoso, sempre dizendo para mim: você tem perfil para isso, um dia vai abrir as portas em algum lugar e você vai ter que estar preparado para isso. Ou seja, não é uma relação que visa simplesmente ter, né, o atleta. Isso. Ele, na verdade, ele trabalha com uma perspectiva inclusive de te fortalecer, de te dar uma perspectiva de futuro. Exatamente. Inclusive no aspecto profissional. No aspecto profissional, sempre melhorando, né? Porque a gente com os idosos, a gente aprende, todo dia a gente aprende com eles, porque a fase que a gente está passando, eles já passaram, né? Mas estão se tornando uns bebezão de novo, umas crianças. Sim. Né? Fantástico trabalhar com eles, né? Eu não faço diferença de nenhum deles, para mim são todos igual. Eu trato todo mundo da mesma forma. Uma coisa que a gente sempre fazia muito no curso, a professora sempre nos falava: quando um idoso está contando uma história para você, aquilo não é mentira. Presta muita atenção nele e começa a interagir com ele no diálogo, na conversa, abraçando ele, dando risada, que ele vai te contar a história que talvez há 60, 70 anos atrás ele viveu. Mas ele nunca contou para ninguém, então tu vai ter o privilégio de escutar ele. A pessoa vai se sensibilizando, né? Talvez você vai ser a única pessoa que ele vai contar a história. E é verdade. Tu pega esse gancho, de repente não contou nem mesmo pra família, né? Mas deixou pra contar no momento que na verdade você, como um cuidador, conseguiu extrair. Exatamente. Ele confiou em você, né? No momento que ele confiou em você, ele te contou a história e tu para assim e diz: pô, a prof me falou isso. Eu prestei atenção na aula, a professora me falou isso, que ia acontecer isso e está acontecendo. Entendeu? Então, tu guarda aquilo para você e eles ficam muito teus amigos, né? Eu lá no CCI, eu não digo que eu cuido do idoso. Eu não cuido do idoso. Eu sou amigo deles. Eu tô lá para fazer parte da vida deles e aprender com eles. Eu acho que mais eu aprendo com eles do que ensino algo.
né? Interessante. Eu tento passar essa imagem assim do cara amoroso, do cara totalmente diferente de qualquer coisa, entendeu? É mais ou menos como se eu estivesse interagindo no meio da corrida, entendeu? Ali nós estamos interagindo, nós somos amigos, nós somos pessoas que estamos cuidando um do outro, torcendo um para o outro, nunca torcendo para que aquele se dê mal, entendeu? Sempre torcendo que todo mundo se dê bem, né? Sim. Então esse é o trabalho do Jurandir, né? Nosso tempo é curto aqui e eu queria ouvir de você algo que eu acho que é muito importante, né? Você desenha aqui e fala a respeito de como foi teu passado, né? E dentro do passado, assim, quando você conseguiu transformar a vida e conviver com as dificuldades. Mas quando o Jurandir cidadão, o Jurandir atleta, olha para frente, olha para o futuro, o que você quer construir, aonde você quer chegar? Olha, Fernando, eu vejo um futuro muito interessante pela frente. Não faço planos a muito longo prazo. Eu não consigo fazer isso porque eu sou um cara... Tenta, mas não consegue. Não, por ser um ex-dependente de droga, eu vivo um dia por vez, né? Um por dia, né? Mas quando eu olhei naquelas redes sociais, há alguns anos atrás, e eu vi o trabalho que o prefeito de Chapecó estava fazendo e faz muito bem, que é ajudar aquelas pessoas dependentes de química, que é ir lá buscar, que é ir lá arrumar uma clínica. É ir na raiz do problema, né? É na raiz do problema. É coisas que talvez o Brasil todo, muitos políticos não aprovaram. Ah, porque o homem... Não, está certinho o prefeito. Por que está certinho? Porque quando o dependente químico está na droga, ele não sabe mais o que ele está fazendo. Então entra o trabalho do prefeito fazendo esse belo trabalho. E eu via nas redes sociais, falei, cara, eu quero conhecer esse prefeito pessoalmente. Por que eu quero conhecer ele? Porque eu não tive essa oportunidade de talvez de ter parado lá, longe. Não precisaria estar 15 anos jogado nas drogas, entendeu? Se alguém de repente te desse uma oportunidade de sair, né? Se alguém me desse uma oportunidade de sair, eu tinha saído bem antes. Talvez seria um atleta olímpico. Entendeu? Eu não jogo a culpa em ninguém. Mas o que eu vejo, o prefeito nas redes sociais ali, eu conheço ele pessoalmente. João Rodrigues conheço pessoalmente. Falta políticas públicas, né? Falta política pública. E é uma coisa que ele está fazendo muito bem. Entendeu? Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, eu quero morar em Chapecó. Desenhou, eu conheci projetou. ele pessoalmente e eu falei assim, falei com ele, falei da minha história para ele, cara muito bacana, foi muito honesto comigo, sabe, me abraçou e falou, Jurandir, venha para cá um dia, venha trabalhar aqui nessa cidade, venha viver aqui nessa cidade. E eu quero criar raízes aqui. Chegou a trabalhar em Erechim como cuidador de idosos também? Então, quer dizer, então Chapecó já está... Chapecó, nessa tua vinda para cá, ela já casa com um bom momento da tua vida. É uma baita de uma oportunidade. Entendeu? O Jurandir é um cuidador de idoso. Entendeu? Trabalho no CCI, no Centro de Convivência de Idoso. Trabalho maravilhoso. Então, Chapecó já me abraçou. E eu quero criar raízes de uma forma de um dia poder ter meu próprio cantinho, ter minha casa aqui. Eu acho que eu mereço, minha família merece. A gente vai lutar e trabalhar para isso. Porque aqui é um lugar que se tu chegar aqui e botar o peito na água e sair nadando para trabalhar, tu vai conseguir tuas coisas. Vai ter oportunidade. Aqui tem esse trabalho. Minha esposa chegou aqui, na mesma semana já está trabalhando. Trabalha na Urbank, eu também trabalho na Urbank, somos dois da mesma empresa. Nunca aconteceu em toda a nossa história eu e ela trabalhar, os dois de carteira assinada. Hoje os dois temos de carteira assinada. Minha filha estuda num colégio bacana, que é no Belvedere. Que é um bairro que inclusive vai ter uma arena multiuso, né? Multiuso. É um bairro que está sendo... Era um bairro um pouquinho mais retirado, mas é um bairro, eu vejo, uma das regiões mais nobres e com mais potencial de crescimento em Chapecó. Escolheu bem aí eu fiz uma boa escolha. Então, uma boa escolha. Prefeito trabalhando na questão, não só dependência química. Sim. Vários setores aí trabalhando muito bem. Coisas que a gente não via no Rio Grande do Sul, a gente não falando mal também, mas aqui é outra realidade, né? Uhum. E a gente vê crescendo o município. A gente vê muitas pessoas vindo de fora para trabalhar aqui. As pessoas não escolhem para ir morar em Florianópolis, as pessoas escolhem para morar em Chapecó. Que importante essa perspectiva. É verdade, né? E Jura, para a última pergunta que eu te faço aqui, e além já te agradecendo, a pessoa que decide, né, fazer da corrida um momento de decisão, né? De repente é uma pessoa que a vida inteira não praticou exercício, ou de repente a gente vê poucos
jovens correndo, né? A gente vê uma participação maior, é incrível que pareça, né? Perto da casa dos 30 ali o pessoal começa a despertar. Mas assim, uma palavra de incentivo tua sobre a pessoa tomar a decisão de praticar um esporte, estar inserido nessa vida, os ganhos que ela tem. E assim, eu vejo que é uma forma também da pessoa que não viajou muito, não conhece muitos lugares, de colocar o pé na estrada aí, também ter oportunidade de, numa participação de uma rústica, por exemplo, mas também conhecer lugares e pessoas também especiais, né? Queria que você desse esse recado para incentivar, né, a prática esportiva, no nosso caso aqui, mais voltada à questão da corrida. Isso mesmo. Então, Fernando, o que eu vejo hoje, as pessoas muitas pessoas falam para mim, pô, mas tu corre 30, 20 quilômetros, 15 quilômetros, eu não consigo correr 1 metro. Então, vou falar aqui na rádio. Você consegue correr quanto você quiser. A corrida está dentro da tua cabeça. Está no teu coração. A corrida não está nas pernas. Todos nós sabemos disso. Não existe corrida nas pernas. Existe o treinamento, claro. Sim. Mas se tu não matutar que, por exemplo, o Zé vai lá me passar 20 quilômetros. Eu já tenho que, aqui, ó, memorizar, botar o chip na cabeça e dizer, é 20 quilômetros. É 20 quilômetros. As pernas não querem dizer nada, as pernas não resolvem nada. O que vai resolver vai ser o meu pensamento, a minha cabeça. Então você que diz, eu não consigo correr 1 metro, você consegue correr quanto você quiser. Então, tá na hora assim das pessoas parar, às vezes, até de se vitimar. Mas eu fumo. Ok, tu vai fumar? Vamos botar que você vai gastar R$300 de cigarro por mês, que é muito mais. Você vai fazer inscrição, você vai viajar para o Brasil inteiro. Quantos milhões de vidas você vai ganhar? E através de você, você saiu do cigarro, saiu do alcoolismo, saiu da depressão, saiu da obesidade, você vai ser o exemplo para as outras pessoas. Então, você pode impactar, né? Pode fazer a diferença. E né? não na vida de um só, de muitas pessoas. Legal. Porque no momento que tu impactar na vida de um, aquele um vai puxar mais uns. Então, o que eu digo para vocês? Gente, pare de dizer que não corram 1 metro, 2 metros. Vocês podem correr o tanto que vocês quiserem. Mas assim, botem na cabeça de vocês. A corrida é o esporte que mais cresce no mundo. E é o esporte mais gratificante que tem. Para você que corre 5 quilômetros, para você que corre 10, meia maratona, trilha, ultramaratona, não importa. Mas assim, é gratificante. Então eu digo para vocês um conselho do Jurandir de Jesus. O Jurandir era um ex-dependente de crack, mas era um usuário de droga, ficou 15 anos nas drogas, e saindo do mundo dos vícios, venceu 251 vezes em primeiro lugar. Eu conto sempre 251. 251 vezes geral. Né? Tem aproximadamente 500 troféus. Mas assim, isso não é para humilhar ninguém, isso não é para se engrandecer com nada, mas isso é para mostrar para todo mundo que está escutando que na vida é possível através do esporte. Usar o esporte como uma ferramenta e uma válvula de escape. Quando você fez a mudança agora, uma parte dela foi dedicada para carregar tudo isso, né? Foi, meu cunhado trouxe dentro de uma Fiorino, encheu a Fiorino e trouxe até na minha casa. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 15 dias sem meus troféus. Eu ficava quase louco porque eu olhava assim e não via meus troféus. Pô, será que eu sou atleta? Tem que visualizar, tem né? que visualizar, então... Jura, muito obrigado. A tua experiência que foi muito importante, né? Acompanhado da assessora aí, querida. Família, gostei, assim, força de vontade, família, né, e um desejo enorme aí de vencer na vida, assim, eu acho que você deixou um exemplo para nós aqui, e com certeza, né, dentro da perspectiva a gente vai conversar em outras oportunidades, até porque eu acho que você tem ainda muito mais informações e muito mais experiência para a gente seguir aqui compartilhando. Exatamente, quero deixar aqui um grande abraço, principalmente para você, né, que me convidou mais uma vez, incomodou um monte, que Deus o livre. Sim. A gente foi indo até que deu certo, né? É verdade. E agradecer a todas as pessoas que vão nos ouvir aí e que levam como conselho, como aprendizado, né, que, cara, eu acho que, né, não tem nada perdido na vida, só temos a ganhar, né? E a pessoa mais importante do mundo para si mesmo é você mesmo. Entendeu? Primeiro agrada você, ama você, cuida de você, depois trata dos outros. Ao natural, Ao né? natural, bem na boa, que as coisas vão fluir. Grande abraço a todos.
Um abraço, então, com o nosso querido Jurandir de Jesus, né? Tivemos aqui uma fala sobre superação e também determinação. A gente volta no nosso próximo programa trazendo informações que sejam importantes para te incentivar aí a prática esportiva. No nosso caso aqui, um amor especial aí pela corrida. Até o próximo encontro. Valeu!